Olá, eu sou a professora Renata e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que determina o sexo do bebê, menino ou menina, e ainda tem a ver um pouco ainda com a hereditariedade, quando a gente fala de cromossomos, células, DNA. Então, a gente tem um processo da divisão de nossas células chamada meiose. A meiose, ela em um determinado momento, ela duplica o DNA para que possa dividir em duas células. Então, a meiose é um processo de divisão celular para produzir gametas, ou seja, espermatozoide ou óvulo. A gente tem nessa divisão de gametas, então, a primeiro momento, a gente tem uma divisão, uma duplicação de DNA, divisão em duas células. E nessa divisão depois de duas células, a gente vai ainda dividir em mais duas células. O resultado final de uma meiose é a partir de uma célula se transformando em 4 células com metade do DNA. Ou seja, a meiose é um processo de divisão celular que reducional, que a gente fala, que é dividir ao meio a quantidade de cromossomos. A gente fala um pouquinho da meiose porque é ela que forma os gametas, né? Então, para falar um pouco dessa parte de fecundação, de sexo feminino, se o bebê ser menino ou menina, a gente tem que falar um pouquinho de meiose. Mas é bem rapidinho, como o assunto é voltado para o 9º ano, a gente fala bem rapidinho que a meiose é a divisão para formar gametas. Nessa formação de gametas, então, no caso, a gente tem 46 cromossomos no ser humano normal. Aqui a gente tem a demonstração de uma divisão celular, né, dividindo os cromossomos. E para formar gametas, os gametas, o óvulo, o espermatozoide, tem metade do número de cromossomos. Então, no caso do ser humano, 23 cromossomos. Então, o espermatozoide vai carregar 23 cromossomos e o óvulo também. Em outros seres vivos, onde o número de cromossomos é diferente, também é sempre metade que o espermatozoide ou o pólen carrega para levar essa informação genética do pai. No caso do óvulo, a informação genética da mãe. Então, metade, vem da mãe e do pai, e nessa união, na fecundação, na formação do bebê, a gente retorna a ter nossas células 46 cromossomos. Então, une 23 do pai, 23 da mãe, formando um novo indivíduo com 46 cromossomos. E aí é um ciclo, como a gente fala, né? Esse se torna adulto, esses cromossomos vão formar, essas células que contêm cromossomos vão formar gametas. Na formação do gameta divide e volta a ter 23 cromossomos, sendo o gameta masculino o espermatozoide, o gameta feminino o óvulo. Isso acontece apenas nas células sexuais. A gente tem outros tipos de células que daí vão se dividir para crescimento, etc., que não vai ter 23 cromossomos, teremos 46 cromossomos. Bom, aqui tem uma imagem, né, falando um pouco disso. Então, 46 é um indivíduo normal, adulto, né, com 46 cromossomos. Então, todas as células desse indivíduo adulto têm 46 cromossomos. Metade na meiose, formando o óvulo e espermatozoide, união na fecundação, voltando a ter 46. E aí, para crescer, em vez da meiose, a gente chama dessa reprodução para crescimento de mitose. A mitose transforma as células 46 cromossomos em 46 cromossomos mesmo. É como se fosse uma cópia. Para quem quiser revisar essa parte de meiose, mitose, assistir outros vídeos, pesquisem outros conteúdos. A gente só deu um início para falar um pouquinho sobre essa divisão. Então, todas as células da mulher, se eu for olhar os cromossomos, a gente vai ter um cromossomo específico que vai ter os caracteres da mulher. Esse cromossomo específico a mulher vai ter XX e o óvulo
como vem metade desses cromossomos, vem um X só. No homem, todas as células do homem é XY. Quando divide na meiose, metade vai ficar X e a outra metade Y. Então, vamos ter espermatozoide só com X e espermatozoide só com Y. Quando a gente falar de mulher, a gente chama a mulher de homogamética. E o homem, a gente chama de heterogamético, porque ele tem gametas diferentes. Quem carrega o cromossomo Y, então, é somente o espermatozoide. Por isso é o gameta paterno que irá determinar se é menino ou menina. O cromossomo X ou Y é chamado de cromossomo sexual ou heterocromossomos. Todos os outros 22 pares, ou melhor, 44 no total das células, são chamados de autossomos. Então, somente esses dois, X ou Y, ou XX no caso da mulher, XY no caso do homem, são chamados de heterocromossomos. Os outros 44 cromossomos são chamados de autossomos. Aqui a gente tem um cariótipo. O que é um cariótipo? Quando a gente analisa os cromossomos separados. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, do número 1 ao 22, são os 22 pares de cromossomos autossomos. Metade veio da mãe e metade veio do pai. Contando esses 22 pares, a gente vai ter 44 cromossomos. E mais os dois cromossomos X, no caso aqui é um cariótipo feminino, somando com 46. Então, os cromossomos sexuais, XX, no caso desse cariótipo. Aqui eu trago um cariótipo masculino, normal. Então, também aqui a representação de 22 pares de cromossomos autossomos, ou seja, do restante das informações, e o cromossomo sexual, o X e o Y. Ele é um pouquinho diferente do cromossomo da mulher, dos cromossomos da mulher. Mulher, então, XX e o homem, XY. E é isso, a explicação sobre os cromossomos X e Y e a determinação do sexo, se é menino ou menina, fica por aqui. Obrigada e até a próxima.